Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero deixar aqui um feedback sobre o sistema. Confesso que eu estava resistente para o uso dele, porque atualmente eu utilizo o Bling como o RP e ele me integra tudo, tanto a parte de vendas no Mercado Livre, Nuvem Shop e também a ordem de serviço, que é o grande movimento nosso aqui. Aí na aula de quarta-feira, no bate-papo de quarta-feira, né, do Tira Dúvidas, eu só fiquei escutando e ontem eu resolvi mexer nela, né? Na verdade, financeiro para mim é um problema, é um desafio, né? É um problema, eu falo, é um grande desafio. E como comecei? Eu comecei com a parte que eu mais gosto. Então eu fui desafiar a IA, né? Eu peguei uma ficha técnica de um produto, estava desatualizado e joguei lá. E no que eu joguei, eu pedi para lá fazer uma avaliação de margem, uma análise de margem, né? E aí ela me traz um feedback falando os pontos, o que eu precisava melhorar, negociar com fornecedores, tá? Então além da análise, algumas sugestões. Depois eu fiquei brincando, né? Eu conversei com o Fábio ontem à noite e cada vez mais que eu ficava desafiando ela me surpreendia, né? E isso é viciante, falei pro Fábio, porque ela me traz algo que muitas vezes eu tinha que parar para pensar. E eu falo que a IA, né, o sistema, o projeto, é muito mais que um RP. Na verdade, eu acho que o RP, ele é só um registro daquilo que nós temos, ponto. O que realmente o sistema vai trazer para a gente é algo muito mais profundo, né? Muito mais na linha estratégica do que simplesmente conciliar contas financeiras, né? Uma conta paga, enfim. Então essa é a percepção que eu tive do sistema. Então, para quem ainda não mexeu, né, utilize ela. Né, comece pelo que você mais tem afinidade e depois vá no desafio, né? Eu falei para o Fábio que eu vou começar a colocar o fluxo lá em dia. Comecei hoje de manhã já a colocar, mas é fantástico, tá? A ferramenta é fantástica. Então aqui é um feedback que eu tô dando aqui para quem, principalmente aqueles que ainda nem começaram a mexer, né? Porque a gente sabe que é corrido. Nós sabemos que nosso dia é tumultuado, a gente já não dá conta com o RP atual, imagine implementar em outro, duplicar a informação, mas eu tive alguns insights, eu vou trabalhar espelhado, mas utilizar o sistema como um consultor, como um mentor, me trazendo, na verdade, informações, né? É claro que o Fábio falou, né? Valide antes, né? Não acredite 100%, valide antes. Mas só de ela trazer alguns pontos, abre a nossa mente de uma tal maneira. Então essa é a minha dica, esse é o meu feedback. Eu falei pro Fábio que eu estou viciado. Eu achei que eu ia dormir mais, mas na verdade eu comecei a dormir mesmo, porque isso vicia. E é muito bom. Então é um feedback aqui. E aí eu vou postando também algumas coisas que eu tenho feito com ela. Ontem à noite eu postei sobre uma parte muito técnica relacionada ao meu trabalho e ela me surpreendeu porque o primeiro desafio que eu coloquei nela foi na verdade foi numa parte técnica e ela deu a direção exatamente do como eu faço aqui na empresa. Então assim, mesmo que ela não é algo, né, relacionado à parte técnica, ela conseguiu me trazer muito melhor, inclusive do ChatGPT, que eu utilizo, né, às vezes para me trazer algumas ideias, enfim, principalmente na parte técnica. E ela trouxe muito melhor do que um ChatGPT. Beleza, pessoal? Bom dia. Invista o tempo no projeto, vale a pena. Isso vai ser transformador, não só para mim, mas como para todos vocês e para as empresas que no futuro terão acesso a esse sistema. Então, parabéns ao Fábio, parabéns a toda a equipe pelo empenho. Como eu falei para o Fábio, a nossa parte é usar e dar o feedback para eles, porque a parte deles eles estão fazendo, eles estão acompanhando, eles estão ajudando, eles estão se preocupando. O Fábio me chamou ontem, era quase 10 horas da noite, para conversar comigo. Então assim, mostra o quão eles estão empenhados, né, e comprometidos com a ferramenta.
Então, o mínimo que nós temos que fazer é isso, é se comprometer para dar o feedback. Isso é para o nosso bem, inclusive. Bom? Bom dia, pessoal.